Eu sou a Meg Brizarosso, que trabalho com desenvolvimento narrativo, ou seja, ajudo autores a desenvolver as suas histórias. Eu sou roteirista, sou escritora e sou editora. E se você quer escrever uma história, quer escrever um livro, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Ok, você quer escrever um livro e está pensando, Meg, como que eu vou melhorar a minha escrita, já que eu quero escrever uma história? A primeira atenção que você precisa ter é em relação à gramática, mas a gramática observando coerência e coesão. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente está escrevendo, está desenvolvendo a história, está no calor da história, na emoção da cena que você está construindo, mas o parágrafo ou aquele trecho não tem coerência. Quando você volta na leitura, ele não está fazendo sentido, porque muitas das informações estavam na sua cabeça e você não conseguiu transmitir na hora que você foi escrever. Então a atenção gramatical, ela é muito importante observando a coesão e observando a coerência naquilo que você está desenvolvendo. Precisa fazer sentido além de você que conhece o contexto da história. Precisa fazer o sentido olhando para o seu leitor. Será que ele vai compreender esse trecho? Ele vai compreender esse parágrafo? E tem autores que passam pelo seguinte momento. Eles escrevem, ou seja, eles explicam aquilo que está acontecendo, desenvolvem a narrativa, mas eles não acham suficiente. Eles voltam e reforçam aquilo que já foi dito. Então eles falam e voltam a falar a respeito, como se fosse uma explicação. E isso cansa o seu leitor. Ele consegue compreender quando a narrativa é desenrolada. Por isso essa observação, coesão e coerência naquilo que você está dizendo. Vale ficar atento ao seguinte, o que você quer transmitir naquele trecho? É o trecho onde vai ocorrer o reencontro do casal? Então você precisa deixar bem claro que aquele momento é o momento do reencontro. É o momento em que o seu personagem vai cair numa armadilha, que ele vai correr atrás do psicopata, ou de repente ele vai descobrir que tem uma assombração vivendo na casa dele. Então você precisa ser claro e objetivo naquilo que você quer transmitir. Claro, cheio de imersão sensorial, totalmente dentro do gênero que você está contando, dentro do gênero que você quer narrar, porque o leitor quer sentir ele quer ter essa percepção dentro do gênero que você quer narrar, porque o seu leitor quer ter essa percepção de gênero muito evidente, mas não totalmente quebrados, não sem interpretação. Eu tô falando sobre isso, daqui a pouco eu puxo aquela informação, mas aí virou a esquina e aconteceu tal coisa, mas eu esqueci de falar que antes de virar a esquina era para ter acontecido isso. Então parece que tá fragmentado toda a história. Ou quando você escreve realmente contando trechinhos. Agora aconteceu isso e daqui a pouco aconteceu aquilo e na sequência foi aquele outro. E não existe uma composição narrativa num trecho ou de repente num capítulo. Então vale ficar muito atento quando você está trabalhando. Atenção gramatical também voltado à coerência e à coesão. Eu estava esquecendo de comentar, mas vale que você leia esse trecho em voz alta. Sempre vai estar desenrolado quando você lê em voz alta. E se ele estiver enroscado, é porque na narrativa não está funcionando. Então terminou um trecho da história, não tem certeza se está fluido, se está fazendo sentido aquilo que você escreveu, leia em voz alta. Enroscou enquanto você está lendo, tem alguma coisa de errado. Ou enquanto você está lendo, a pessoa que está ouvindo, ou mesmo você percebendo, não entendi direito o que eu quis dizer com isso. Então tem que ter esse feeling para você fazer essa compreensão. Ajuda demais a leitura em voz alta. Também ajuda quando você está em diálogos. É fantástico você escrever o diálogo e depois poder ler em voz alta. Um fala, o outro fala, volta a falar, para ver se tem essa fluidez e se a coesão em relação ao assunto que você está falando está sendo pertinente. Acontece muito do autor acrescentar informações que enquanto a gente está conversando, na maioria das vezes não acontece. Então o diálogo acaba ficando arrastado, exagerado em informações que no dia a dia, no nosso cotidiano, não faz parte. Então a verossemelhança é importante. Então a verossemelhança é importante. Atenção na parte da gramática, então toda atenção é importante nesse momento. Transmitir aquilo que você realmente quer que o outro entenda. E quando eu digo tudo isso, não tem como passar por esse momento sem pensar no leitor. Lembra que eu comentei sobre você ter o contexto da história e o leitor não? Isso tem que ficar muito claro na sua mente enquanto você está trabalhando
a história que você está escrevendo. Muitas informações não vão chegar nem a ser narradas na história. Quem é o personagem, de onde ele veio, por que que isso aconteceu. Então, existem algumas camadas que você vai colocar na história e outras que vão ser informações do autor. Eu estou criando essa história para que ela aconteça desse jeito por esse motivo. E muitas dessas informações não cabem na história, senão ela ficaria imensa. Então você sabe, mas o leitor não tem esse conhecimento. Então enquanto você está narrando, enquanto você está criando a história, sempre tem que estar com o olhar em quem vai receber esse material. Você está falando dentro do gênero, aquilo que você está explicando, o momento em que você está vivendo na história está ficando claro para a pessoa que não tem o contexto inteiro da história, não sabe o que vai acontecer lá na frente. Você está usando técnicas como, por exemplo, a função a termo. Está entregando uma pequena informação, onde lá na frente o seu leitor vai colher aquela informação. Você plantou uma semente aqui, falou a respeito de algo muito superficialmente e lá na frente vai ter um porquê desse acontecimento. Então você está amarrando as duas informações, você trouxe personagens que estão sendo utilizados na narrativa ou acabou aparecendo um personagem que era para fazer tal coisa, mas no último momento você mudou de ideia, esse personagem acabou se perdendo ou não teve uma finalização, ele ficou no meio do caminho e você simplesmente esqueceu. Então estar de olho no seu leitor ajuda que você não esqueça nenhum tipo de detalhe na história. Quem vai ler vai entender. Quando você tem isso em mente, fica muito mais fácil de evitar deixar buracos, deixar espaço, deixar ponta solta, deixar trechos que não fazem sentido, porque você está sempre pensando se o leitor vai compreender aquilo que você quer transmitir. Quer melhorar a sua escrita? Não tem como fugir disso. Claro que você precisa ler. Quanto mais você lê, mais você vai ter compreensão de narrativa, mais você precisa ler de tudo, outros gêneros, ler o que não é ficção, para você compreender as formas que estão sendo narradas. Toda a parte escrita está transmitindo alguma informação e a forma que essa transmissão é feita é importante para quem está escrevendo. Então, se você está num gênero diferente, você tem uma percepção de como aquele autor usou as informações para te causar algum tipo de emoção. Então, leia de tudo e leia sempre. É fundamental para quem quer escrever, é fundamental para quem quer melhorar a escrita. E claro, quando você lê bastante, você melhora o seu vocabulário, consequentemente você muda o estilo, inclusive na sua narrativa. E claro, quando você lê bastante, você melhora o vocabulário, consequentemente você muda muito, eleva o seu vocabulário na narrativa. Observe as repetições. Quando a gente tem repetição em um texto, isso fica cansativo para o leitor. Ele deixa de se conectar com a história, com os personagens, com os acontecimentos e ele começa a se sentir incomodado pela repetição. Tem vários porquês, tem vários tem vários já foi isso, ou tem várias outras informações. Tem várias repetições na história. Ele acaba a conexão com aquilo que você está narrando e começa a conexão com a repetição. Então ele passa a prestar atenção no que você está repetindo, seja na palavra, seja na frase, seja na forma que você conta alguma coisa. Ele começa a se incomodar com aquilo e ele já nem sabe mais em que trecho ele está da história. A repetição realmente incomoda, ela cansa quando a gente está lendo. Então preste atenção nas repetições, quer ter uma escrita mais desenvolvida, escrever melhor, fica de olho nas repetições. Fica de olho nas repetições e claro, elimina. Eu comentei logo no começo, mas eu vou reforçar aqui. Escrever sem cuidado. Quer melhorar a sua narrativa? Quer escrever melhor? Não escreva sem cuidado. Sai escrevendo de qualquer forma, não compõe aquilo que você realmente quer transmitir. Ou deixa a narrativa prolixa. Tô falando, volto a repetir, reafirmo, quero que você entenda, dou um exemplo diferente e bato o martelo naquilo que eu tô realmente querendo passar de informação para você. Ou seja, o leitor vai ler, reler, voltar a ler e você afirma mais uma vez para ter certeza que ele entendeu que aquele trecho está acontecendo por esse determinado motivo ou que aquele trecho está acontecendo desse jeito.
cheio, ou até quando você faz o ponto de vista de vários personagens e você conta exatamente da mesma forma. Então, brincar com essa coisa do prolixo não é importante para a narrativa. Então, quando você quer melhorar a sua escrita, significa que você vai ter uma atenção maior para que a sua narrativa não seja prolixa, para que ela não fique dando voltas, para que ela não seja exagerada, para que ela não fique reafirmando várias vezes. É exatamente isso que eu tô fazendo. Falo, refalo do exemplo, volto de novo e te conto mais uma vez que não é para ser prolixo enquanto você tá na narrativa. Percebe como isso cansa? Você entendeu. Bastava ter dito. Atenção para que a sua narrativa não seja prolixa, para que ela realmente tenha um desenvolvimento. E continuando isso, você entende. A gente não avança na história, não segue para o próximo item. E na narrativa isso é importante. Atenção, não seja prolixo. Uma última observação quando a gente fala em gramática. É claro que o escritor precisa ter o básico de informação dentro da gramática. Saber onde vão as pontuações, por que ele vai utilizar um travessão e quando ele vai utilizar um travessão. Então é importante a organização do texto. Mas quando a gente olha a gramática numa revisão ortográfica, não existe a obrigatoriedade do autor ter todo esse conhecimento. No fim das contas, essa história vai passar por um profissional que vai fazer a revisão ortográfica da história. E se você não tinha ideia que isso deveria acontecer, então fique ciente disso. Cada texto que você desenvolver, é importante que um revisor ortográfico que não seja você possa olhar esse material, porque ele vai ter uma percepção diferente e ele realmente vai ajustar, olhando ortografia, o que precisa ser feito. Não vai descaracterizar, mas ele vai ajustar o que realmente é necessário na versão ortográfica. Mas quando a gente fala isso, quais são os cuidados? Quando você trabalha com um revisor ortográfico, quando você trabalha com um revisor, ele não pode descaracterizar o seu personagem, ou seja, o seu personagem fala gíria, o seu personagem fala errado, o seu personagem tem um pensamento que é confuso, mas dá para entender o que esse personagem está fazendo. Então o revisor precisa ter ciência quando ele está revisando a história para que ele não faça essas alterações, não descaracteriza os seus personagens. Agora, quando a gente não está falando de personagem, mas a gente está falando do texto voltado ao narrador, ou texto contando a história, desenvolvendo o plot, caminhando ao longo do enredo, ele vai ajustar para que fique muito mais coeso, para que fique muito mais fluido a história. E claro que ele vai corrigir qualquer tipo de palavra que estiver equivocada que está sendo utilizado ali. Por isso é importante você ter a ajuda de um revisor, como também é importante você ter a ajuda de outros profissionais, como leitor beta, como leitor crítico, outras pessoas que vão estar te acompanhando, outras pessoas que vão poder falar a respeito da sua história depois que você finalizar. Então, se você quer melhorar a sua escrita, preste atenção em cada um desses pontos que eu coloquei aqui. Se você quer escrever um livro, claro que você está no lugar certo. E continua. Então, se você quer melhorar a sua escrita, muita atenção em cada um dos detalhes que eu coloquei aqui. Se você quer ter uma história de sucesso, continua acompanhando o canal, dá um like, inscreva-se e receba todas as informações. Um super beijo e até mais!